Cristo, quando foi exaltado à destra de Deus, e aí então ele enviou em Pentecostes o Espírito Santo, e ali há uma capacitação do alto para a igreja estabelecer e cumprir a sua missão. Deus capacitou a igreja com dons, com meios extraordinários, com capacitações que são, neste momento da nossa existência, necessários, ao qual o próprio Deus estabeleceu para a edificação e para a formação da sua igreja. Entendemos na semana passada que esses dons são imperfeitos. 1 Coríntios fala sobre isso, que quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por quê? Porque os dons são um meio e não o fim. Nós não somos chamados para adorar os dons ou para fazer deles um ídolo, mas os dons são um meio pelo qual nós podemos conhecer o Senhor e proclamar o Senhor com mais poder e autoridade. Quando vier o que é perfeito, ou seja, quando o reino de Deus em sua existência plena, na segunda vinda de Cristo, retornar, o que é imperfeito desaparecerá. Nós não precisaremos, por exemplo, no reino de Deus, curas, milagres, palavras de conhecimento, porque veremos o Senhor face a face e toda a plenitude da sua majestade será manifestada dentre aos homens. Portanto, os dons são um meio pelo qual o Senhor auxilia, produz na sua igreja edificação até que ele venha. Na semana passada também falamos um pouquinho sobre uma certa divisão dos dons. São dons de milagres, sinais e maravilhas, dons de fala e também os dons de serviço. Na semana passada nós lemos um texto, e vale a pena talvez você marcar aí e reler. Existem alguns textos nas Escrituras que estabelecem os dons. Temos Romanos, capítulo 12, do verso 3 em diante, onde nós vamos ver, por exemplo, os dons de serviço. Aliás, o próprio Paulo ali diz que Deus deu o dom de serviço, Deus deu o dom de misericórdia, de liderança, de contribuição, ou seja, Deus capacitou, vocacionou algumas pessoas com alguns desses elementos para que a igreja fosse edificada. Lembra que nós falamos que o quão bom seria se a igreja orasse muito mais pedindo o dom de misericórdia, por exemplo, do que pedindo o dom de línguas. Talvez a igreja seria muito mais edificada e capacitada diante disso. Falamos sobre dom de milagres, curas e maravilhas, entendendo que Deus especificou tempos aonde derramou de forma mais clara esses milagres, marcando momentos, como no período de Moisés, como no período dos profetas, Elias, Eliseu, por exemplo, e como no período de Jesus e os apóstolos, que aqueles sinais, milagres e maravilhas testificavam e testemunhavam que aquelas pessoas estavam sendo sim levantadas por Deus e autorizadas por Deus a isso. Hoje nós vamos ler capítulo 4 de Efésios, do verso 11 ao 16, e em certa medida nós vamos trabalhar mais sobre esses dons de fala, ou sobre esses ministérios que foram dádivas ao Senhor para falar, ensinar, ministrar e conduzir a igreja. Amém? Vamos ler o texto juntos? Capítulo 4 de Efésios, verso 11 até o 16. Diz assim para nós: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que em cada parte realiza a sua função. Vamos orar juntos? Santo Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor não nos abandonou, e o Senhor derramou sobre a sua igreja dons, para que a igreja possa crescer, ser edificada e amar mais o Senhor. Nos ajuda a isso, nos ajuda a fazermos bom uso, livra-nos, Senhor, do individualismo ou do desejo equivocado de termos dons para nos acharmos maiores e grandes. Livra-nos disso, Senhor. Levanta, Senhor, dentro da nossa comunidade de fé, pessoas capacitadas com o dom para serem evangelistas, pastores, mestres, pessoas que falam e auxiliam na edificação da Tua igreja. Livra-nos, Senhor, de sermos como crianças imaturas, levadas por coisas sem sentido. Livra-nos, Senhor, de sermos dominados por homens que induzem ao erro, que utilizam do reino de Deus para benefício próprio. E nos ajuda, Senhor, a crescer na verdade. Ajuda-nos, Senhor, como corpo, a cada um realizar a sua própria função em responsabilidade, temor e reverência diante do Senhor. Essa é a nossa oração e esse é o nosso pedido essa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Primeira coisa em relação aos dons, falamos um pouco sobre isso, mas vale repetir. Os dons são uma dádiva, um carisma, um presente do Senhor. O Senhor os dá a cada um conforme quer. O texto inicia muito claro, e Ele designou, e Ele deu, e Ele estabeleceu, e Ele concedeu à igreja determinados tipos de dom. Quem é esse sujeito? É o próprio Deus. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem distribui os dons conforme o seu próprio plano, conforme a sua própria vontade. Portanto, vivemos em um anseio equivocado de querermos para nós a qualquer custo, quase que obrigando o Senhor a nos dar determinado tipo de dom, é um erro. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem estabelece. Romanos 12, 6 diz assim: temos diferentes tipos de dons de acordo com a graça que nos foi dada. De acordo com a graça. Ou seja, de acordo com a boa vontade, com o anseio do Senhor. Romanos 12, 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, se você, determinado irmão ou irmã, manifesta ou tem determinado tipo de dom concedido pelo Senhor lhe deu, não tenha um conceito mais elevado de si mesmo. Porque isso não foi algo conquistado por você. Não foi algo que o seu mérito, que a sua vontade, que os seus desejos fizeram. Mas foi o próprio Deus que deu. Portanto, seja humilde, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor por meio disso. Segundo ponto, Deus distribuiu dons à igreja para que ela fosse edificada, com o fim de preparar os santos para a obra dos ministérios. Os dons não são um meio para potencializar o individualismo. O dom não é um meio para que eu possa me autoexaltar diante das pessoas e me achar melhor ou maior do que os outros. Os dons são para uma edificação comum. Os dons são um meio pelo qual o Senhor derramou agora, neste período da sua igreja, para que uns aos outros funcionem, e não em mesmo. E esse deve ser um cuidado
nosso, porque os dons servem aos planos de Deus e não aos nossos planos. Portanto, não devemos buscar os dons apenas com um meio individualista, como um meio de ser melhor, ou sentir, ou ter determinada experiência, ou manifestar determinadas coisas que outras pessoas talvez não manifestem. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, visando a coletividade e não o individualismo. 1 Pedro 4,10: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus de múltiplas formas, visando ao bem comum para servir aos outros. E 1 Coríntios 12, 14 vai falar muito sobre isso, em que o dom existe para a edificação do corpo de Cristo. E aqui a gente tem dois fundamentos básicos para entendermos um pouco desses dons que vamos conversar hoje. Os dons são para o bem comum, ou seja, são dados pelo Senhor para algo coletivo, para uns aos outros, contrário à questão do individualismo, e os dons são uma dádiva, um presente do Senhor, que o Senhor concede a cada um conforme quer. Portanto, não devemos nos frustrar, ou questionar o Senhor, ou olhar para Deus, porque talvez um irmão manifesta ou vive determinada coisa no ministério que nós não vivemos, e colocar o Senhor na parede, como tipo, Senhor, porque ele e não eu. Isto é loucura. Nós deveríamos louvar ao Senhor, porque o Senhor deu a alguns. E estes alguns podem nos ajudar no corpo de Cristo. E hoje nós vamos olhar um pouco esses 5 ministérios aqui no texto de Efésios. E quero começar com esta palavra muito clara do texto. Ele designou a alguns, a não todos. Deus, soberanamente, livre e voluntariamente, escolheu dar a algumas pessoas alguns dons que servissem ao ministério. Na semana passada, nós falamos pela categoria de milagres, curas, maravilhas e dons de serviço. Hoje nós vamos tratar um pouco desses dons de fala, desses dons que tem autoridade sobre a igreja para conduzir a igreja e liderar a igreja por meio da palavra do Senhor. Isso é muito importante para nós. Augusto Nicodemos, no comentário que ele faz sobre esse texto, ele usa um exemplo que talvez vale para nós. Ele usa o exemplo de quando você monta um quebra-cabeça. Quando você monta um quebra-cabeça, geralmente, quando muitas peças, as pessoas começam pelas pontas, onde elas fazem aqueles fundamentos e então elas vão montando o restante disso. E assim Deus fez. Deus estabeleceu alguns ministérios que são, em certa medida, as pontas onde todo o restante do corpo é edificado através disso. Por exemplo, o dom apostólico, ou o dom de apóstolos, ou esse ministério que o texto nos fala. E ele designou alguns para apóstolos. Quem designou? O Senhor. Para apóstolos. A palavra apóstolo, no grego, já era utilizada muito claramente no meio daquele tempo, como pessoas que eram enviadas. Exemplo, quando Roma vencia uma batalha ou tomava uma terra, Roma enviava um apóstolo, que era alguém designado pelo próprio reino, império, com a função de levar a cultura, os valores e estabelecer dentro daquele lugar as prerrogativas do próprio império. E quando a Escritura no Novo Testamento está utilizando este termo para nós, tem uma correlação com isso. Ou seja, o nosso Deus, Senhor e grandioso,
voluntariamente escolheu e estabeleceu alguns para serem estes a qual ele estava enviando para testemunharem e prefigurarem a sua palavra, o seu reino, os seus valores diante disso. E quem são essas pessoas, por exemplo, segundo a própria Escritura? São os 12 apóstolos escolhidos por Cristo e mais Paulo. Por quê? Porque há referências bíblicas para a escolha dos apóstolos. Se nós olharmos para esse texto e deixarmos a porta aberta, escancarada, para que possam ter continuamente mais apóstolos, na prerrogativa que eram os apóstolos bíblicos, nós ferimos a Escritura. Algumas características dos apóstolos. A primeira delas, eles deveriam ser chamados primeiramente pelo próprio Deus, na figura de Cristo, na pessoa de Cristo. Cristo chamou-os, Cristo o estabeleceu, Cristo nomeou aquelas pessoas como apóstolos. Segundo ponto, eles deveriam ter visto o Cristo ressurreto. Abra comigo em Atos, capítulo 1, se não me engano, verso 20 ou 21. Quando Judas morre, aí então nós vemos Pedro se levantando. Pedro vai ler um texto bíblico que é de Salmos, que trazia de forma profética que aquele que havia se perdido deveria ser substituído. Pedro vai dar algumas distinções de como deveria ser a substituição daquela pessoa. Verso 21, Atos 1. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens, que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição de Cristo, de sua ressurreição. Então aqui nós temos um outro fundamento. Alguém que estava desde o início do ministério e que era uma testemunha ocular. É interessante que esse é o único lugar no Novo Testamento onde as pessoas tiram sorte para definir quem era. E muitos teólogos vão dizer que este tirar a sorte entre aqueles dois homens escolhidos era colocar nas mãos de Deus a escolha. Era o próprio Deus, em certa medida, participar da escolha daqueles dois sujeitos que carregavam estas características, de estar lá desde o início do batismo de João até o fim da sua ressurreição. 2 Coríntios 12, 12, o apóstolo Paulo vai tratar da última característica, por exemplo, que equivale a essa função de um apóstolo. Quando você ler a carta de 2 Coríntios, perceba que, em alguma medida, Paulo está defendendo o seu ministério. A igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo. E Paulo, algumas carteiradas acerca de como ele foi escolhido pelo próprio Cristo, como ele viu Cristo ressurreto na estrada de Damasco, foi comissionado por Cristo para apóstolos aos gentios. E aqui no verso 12, o texto nos diz assim. Vou ler o verso 11, que traz um contexto para nós. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, milagres e maravilhas, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Primeiro ministério, primeiro dom que estamos tratando hoje, de apóstolo. Há prerrogativas para a existência dele. As pessoas precisam ser chamadas pelo próprio Deus, através de Cristo, que é Deus. Precisam ter visto o Cristo ressurreto, foram escolhidos por ele, e precisam manifestar de forma significativa sinais, milagres e maravilhas. A pergunta que nós devemos nos fazer hoje
existe alguma pessoa que carrega em si estas atribuições ao ponto de ter o dom de apóstolo, como a Escritura ordena? Esta é uma pergunta nossa. O que nós temos hoje? Nós temos as Escrituras, que são o ministério apostólico testemunhado a nós. Nós somos uma igreja apostólica. Mas não porque temos apóstolos físicos e presentes entre nós, mas porque temos os textos apostólicos que são autoritativos e que nos conduzem. Ou seja, este ministério, este dom apostólico, ele não tem novos apóstolos sobre nós, mas nós estamos sujeitos ao que eles já falaram, ao que eles já disseram. E isto é extremamente importante para a igreja, porque isso fundamenta a igreja. Este é o meio pelo qual os outros ministérios vão ser estabelecidos. Estes são as pontas do quebra-cabeça, que se nós tirarmos de lá, nós não vamos encaixar as outras peças. Se nós queremos estabelecer o quebra-cabeça sem essas peças, não se encerra e fica estranho. Ou seja, este dom, esse ministério apostólico, em uma medida se encerrou, porque não há pessoas que têm esta prerrogativa, mas em outra medida, a sua autoridade é extremamente significativa para a igreja. Ao ponto, se nós abandonarmos e quisermos fazer igreja separada do ensino dos apóstolos, nós construímos um Frankenstein. Nós construímos algo equivocado. É interessante porque, como igreja, nós temos uma tradição. A tradição é diferente do tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Ou seja, o tradicionalismo são usos e costumes. É a vestimenta, é a roupa, é isso, é o horário, é tal coisa. Isso é um tradicionalismo. Mas a tradição cristã remonta a nossa existência até os apóstolos. Até os pais da igreja que, fundamentados sobre os apóstolos, estabeleceram dogmas e doutrinas que sustentaram a igreja, como um credo apostólico, como concílios, que estabeleceu coisas fundamentais diante disso. A igreja cristã, o evangelicalismo moderno, quando se deparou com o legalismo do tradicionalismo morto, jogou a água fora com um bebê dentro. Ser uma igreja tradicional não quer dizer que a gente tem uma roupa assim ou uma coisa assim, mas é porque nós estamos ligados a uma tradição que passa pela reforma protestante, que passa pelos pais da igreja, que se fundamenta nos apóstolos. Nós não podemos abandonar essa tradição. Porque se nós abandonarmos essa tradição, o que será de nós? O que nos liga à igreja do primeiro século? Por que nós somos igreja como eles hoje, se nós não estamos no ensino dos apóstolos e na boa tradição eclesiológica e teológica da igreja ao longo dos séculos? Por que que hoje encontramos, muitas vezes, uma igreja desprovida de elementos sadios da fé? Porque essa igreja abandonou, em especial, o caminho que leva até os apóstolos. Segundo ministério, e Deus designou alguns para profetas, para apóstolos e profetas. Quando nós lemos o termo profeta no Novo Testamento, nós devemos tomar um cuidado. Por quê? Muitas vezes carregamos a ideia do Antigo Testamento de que os profetas são apenas, e não que eles não eram, mas eles eram, pessoas dotadas de uma dádiva por Deus que traziam novas revelações da parte de Deus. E essas eram as figuras proféticas, por exemplo, do Antigo Testamento, e os apóstolos simbolizam também esse tipo de profeta. No entanto, todavia, devemos compreender que a revelação da obra redentiva, salvífica, do plano de Deus está completa. O Senhor completou a sua revelação. Ou seja, nós não precisamos, você não precisa de nenhuma outra revelação para que você possa chegar à salvação e conhecer o Deus verdadeiro, a não ser pelo qual aquilo ele propriamente já revelou na Escritura.
Aliás, buscar novas revelações para ter de Deus algo novo é infantilidade, é imaturidade. Deus já deu ao seu povo. Apocalipse é o ponto final da revelação de Deus, que termina com uma advertência. Se alguém acrescentar algo nesse livro ou extrair algo desse livro, que as maldições contidas nessa profecia recaiam sobre ele. E isso deveria ser um alerta para a igreja. Isso deveria ser uma lembrança muito clara à igreja, de que em uma forma profética e revelacional de Deus para assuntos que o competem, Deus já fez de forma completa. O que então são esses profetas? O que é esse dom de profeta que o texto aqui nos fala? São pessoas dotadas da capacidade de Deus, não de trazer novas revelações, mas de interpretá-las de forma sábia e sensata, guardada na Escritura, e falar ao povo, e expressar ao povo, e dizer ao povo. O que um profeta fazia? 2 elementos. Chamava o povo ao arrependimento e falava ao povo das maravilhas de Deus, do que o Senhor fez. Perceba o ministério profético no Antigo Testamento. Está sempre ligado a isso. Chamando o povo ao arrependimento e chamando o povo a lembrar das maravilhas de Deus. De forma bem básica. Você tem os 5 primeiros livros da Escritura. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Chamados de a Torá, de a lei de Deus. Quando você vai ter os livros escritos, os históricos, e os proféticos e os poéticos, qual é o fundamento da base dos livros históricos, dos livros poéticos e proféticos? O que é o fundamento dos profetas? É a lei. Eles estão olhando para trás e falam, Deus pediu que vocês fizessem assim, 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 vocês não fizeram, então vocês vão para o cativeiro. Se vocês seguirem o Senhor e fizerem assim, 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 conforme a lei diz, o Senhor vai abençoar vocês em fazer isso. O que são os escritos? Os livros que vão narrar a história de Israel. Vão contar se o povo obedeceu à lei ou não. Olha isso de Juízes. Vai narrar como o povo se comportou a partir da lei que Deus deu a eles. Se eles foram sensatos, se eles seguiram o Senhor, se eles fizeram isso, se eles não fizeram aquilo. Os poéticos, da mesma forma. Olha para os livros poéticos, paralelismo poético. Fazendo a distinção entre o justo e o injusto. Os livros poéticos, Salmos, começa bem-aventurado com aquele que segue a lei do Senhor. O que ele está falando? Qual é o tema da poesia? A lei do Senhor. Essas coisas estão interligadas. Ponto. Vamos para o Novo Testamento. Qual a função de um profeta bíblico diante das características do Novo Testamento? Ele não se aparta da revelação de Deus. Ele não está trazendo novas revelações. Ele está chamando a atenção do povo para que eles sigam o que o Senhor falou, para que eles entendam que a salvação é através disso. Eles mostram, através da palavra escrita, o que o Senhor designou. Dentro do meio reformado, entende-se muito o dom de profeta como a pregação. Como alguém que é levantado por Deus para explicar as maravilhas. Não é para inventar coisa nova. Não é para The King, The Power e sabe-se lá onde. Mas é para trazer ao povo de forma sábia, sadia, coesa, aquilo que o Senhor já revelou. Para que aquele povo possa saber que a salvação vem do Senhor. Para que aquele povo possa saber que há juízo se eles não obedecerem ao Senhor, se não se voltarem ao Senhor. Esse é o ministério profético do Novo Testamento, que está em exercício. E Deus continua levantando pessoas com dons de capacitação para ajudar o povo de Deus a entenderem isso, a compreenderem isso. Mas não com novos fundamentos, porque já tem um fundamento atrás de nós. Já tem. E esse fundamento não pode ser substituído, que é Cristo, o cabeça, como nos diz, e o fundamento dos apóstolos. Algumas coisas até sobre os apóstolos que a gente não falou antes, e eu quero só voltar aqui. Os apóstolos tinham algumas finalidades. Primeira delas, eles eram testemunhas oculares de Cristo. Essa era uma função deles. Olha a carta de 1 João, que inicia-se, João, eu vou parafrasear como João fala, ele fala, aquele que os nossos olhos viram
aquele que as nossas mãos apalparam, desses damos testemunho a vocês. Os apóstolos tinham essa responsabilidade disso. Eles eram responsáveis, em segundo elemento, por escrever essas coisas. Eles eram figuras autoritativas, inspiradas por Deus, para deixar escrito. E o terceiro ponto, e eu só voltei nesse ponto por causa disso, os apóstolos estabeleciam os meios pelo qual a igreja era conduzida. Como a igreja deveria disciplinar as pessoas, como deveria levantar líderes, como deveria estabelecer as regras, as normas. Olha os textos do Novo Testamento, 1 Timóteo, Tito, 1 João. Esses caras foram capacitados a isso. Então, esses ministérios que vêm posterior a isso, se estabelecem nisso. Evangelistas. É fato e natural que todos nós devemos falar do Senhor. Não é verdade? Todos nós somos testemunhas da obra de Cristo. Porém, Deus, de forma soberana e de forma voluntária, dotou algumas pessoas com uma capacidade excepcional de falarem. Talvez você já conheceu alguém assim, algum irmão, alguma irmã, que atende o telefone dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus te ama. Sabe, que está no ônibus, que está em algum lugar, que está de alguma forma, e parece que ele não consegue conter o desejo de falar do amor de Deus e da obra de Cristo em todo o tempo. Deus, soberanamente, dotou a igreja e capacitou algumas pessoas, homens e mulheres, com este dom para que o corpo de Cristo fosse edificado. Mas vamos para os dois últimos, pastores e mestres. Pastores são homens vocacionados pelo Senhor. E por que homens? Primeira coisa que a gente deve entender, existe uma ligação no ministério do pastor que vai de Gênesis ao fim da história. Deus designou sempre, desde toda a Escritura, pessoas, e essa é a primeira função do pastor, que muitas vezes a gente não dá bola. Os pastores têm uma responsabilidade de gerir e conduzir a adoração do povo de Deus. Nós não somos mais mediadores, como um sacerdote do Antigo Testamento, que oferecia o sacrifício como uma mediação ao povo de Deus, mas os pastores têm uma responsabilidade autoritativa de conduzir o povo de Deus a adorar de forma certa. Seja na diligência com o culto, seja na liturgia, seja na sua responsabilidade como um ministro escolhido pelo Senhor para ser esta pessoa. E a gente vê isso acontecendo desde a criação até o Novo Testamento. É uma continuidade, é uma linha que o Senhor está estabelecendo. Primeira função de um pastor, ele tem uma responsabilidade sobre a igreja. Se o púlpito vira uma bagunça, se as ordenanças da igreja não são realizadas de forma correta, os sacramentos, se a liturgia do culto é um terror, se a membresia da igreja não é bem estabelecida, se a forma que a igreja se conduz é totalmente bagunçada, a primeira responsabilidade é do... Porque ele foi levantado por Deus para isso. E ele deve participar disso. Ele deve se envolver com os louvores, ele deve se envolver com os outros ministérios, ele deve conhecer as atribuições, ele deve participar da escolha das outras pessoas, ele deve ajudar as pessoas a serem capacitadas a isso. Essa é uma função dele. Ele não pode abrir mão disso. Por quê? Porque mais do que ser chamado pelos homens, ele foi chamado por Deus a isso. Para conduzir o povo santo de Deus na adoração. Esse é um elemento claro do pastoreio. Segundo ponto, ele é chamado para cuidar das ovelhas de Deus, como um coparticipante de cuidar e zelar do povo de Deus, em amor, em compaixão, em cuidado, buscando as ovelhas perdidas, auxiliando as ovelhas a se alimentarem de forma correta, a beberem a água correta, a fugirem do perigo, a estarem próximas e dentro do aprisco. Ele não é o bom pastor. Esse bom pastor é Jesus. Mas ele, mediado pelo bom pastor,
ele auxilia nesse processo. E por fim, ele ensina. O termo pastores e mestres tem uma correlação, são entrelaçados. Não há como um pastor conduzir uma igreja se ele não sabe ensinar o povo de Deus. Se ele não sabe ensinar as Escrituras, se ele fica terceirizando e delegando isso em todo o tempo, como se ele dissesse que não, eu não tenho essa capacidade é para o outro fulano, para o outro ciclano. Não faz sentido isso. Um pastor é um mestre. Ele não pode ser menos que isso. Ele deve ser designado para ensinar o povo de Deus a fazer isso. Existem mestres que não são pastores. Pessoas, por exemplo, bons teólogos, escritores de livros, professores de seminário, que auxiliam, que ajudam, que marcam, né, as pessoas através do seu ensino, das suas coisas. Mas os pastores não. Talvez os pastores, que são mestres, não serão reconhecidos como grandes teólogos, não escreverão grandes livros, não terão uma proeminência nacional diante disso, mas eles são chamados ao ensino. Por quê? Presta atenção nas aplicações do texto agora, que o próprio texto faz para nós, que são muito claras. Verso 12. Viu? Foi alto. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Voltemos lá ao exemplo do Augusto Nicodemos. Os pontos. Os pastores, bem como esses outros ministérios, têm uma finalidade, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Toda a igreja de Deus. Esses ministérios aqui estabelecidos pelo Senhor têm uma finalidade de capacitar os outros irmãos para realizarem as suas funções. Olha só o que o próprio texto bíblico nos fala. 1 Coríntios 12, 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Por quê? Porque os outros dons, que não são menores, que não são inferiores, não é esse sentido. Mas como uma pessoa que tem o dom de misericórdia vai exercê-la se não tem alguém que o ensina as doutrinas e o meio correto para ela exercer a misericórdia? Como uma pessoa que tem o dom de contribuição vai ser conduzida a contribuir de forma diligente, sensata e concreta se não tem algo nas Escrituras que definem o que é isso e alguma pessoa que o ensine a viver de forma correta? Vamos olhar na prática. Na prática, pessoas, por exemplo, dotadas do dom de evangelismo, quando não estão em uma comunidade onde está fundamentada nos apóstolos, onde não tem pastores e mestres que ensinem, ou seja, onde a doutrina do evangelho é maculada, ela pode usar o seu dom de forma errada. Ela pode não saber evangelizar. E evangelizar por meio do legalismo. É um grande evangelista. Fala mais do que o papagaio da Ana Maria Braga. Mas nunca foi ensinado a falar de forma certa. Pessoas com o dom, por exemplo, de contribuição, que Paulo fala em Romanos, que é uma dádiva para o povo de Deus, podem ser induzidas por pastores errados, por um ensino errado, e entendem o ato de contribuir como uma barganha por Deus. São ensinadas de púlpito que o que elas fazem abençoa só elas. E que elas vão conquistar um espaço maior diante do Senhor, diante disso. Meus irmãos, talvez vocês não percebam o quanto isso é sério. Se nós não temos esses 5 ministérios bem estabelecidos dentro do corpo de Cristo, todos os outros ministérios sofrem. As pessoas com um dom de misericórdia podem exercer de forma errada. As pessoas com um dom de contribuição podem exercer de forma errada. Os evangelistas podem exercer de forma errada. Deus estabeleceu primeiramente esses. Para quê?
para que eles sejam uma ferramenta de ensino para capacitar os santos de Deus a realizarem a sua função. E o corpo de Cristo sofre quando esses ministérios não estão bem ajustados no corpo de Cristo, definidos no corpo de Cristo. Sofre de que forma? Sofre como crianças, levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Hoje surgiu uma nova moda, é o dente de ouro. Todo mundo dente de ouro. Agora está todo mundo arrancando para pagar as dívidas. Hoje surgiu os... Não vou nem falar o nome, para não ficar chato. Vamos subir a montanha, vamos todo mundo subir a montanha. Amanhã não sei o que, agora a gente tem que pintar a parede, agora a gente vai fazer... lá vai o povo em manada gospel. Meu Deus do céu, qual é a característica de uma criança? Irmão, eu tenho 2 filhos, a criança acredita em tudo. Se eu chegar para o meu filho hoje, para o Noah, e falar que o Palmeiras tem mundial, ele acredita. Ele acredita. Se eu falar para ele que o Brasil tem 10 mundiais, ele acredita. A minha pergunta é, você é esse crente que acredita em todas essas coisas? Você é esse crente que o que oferecer para você, você está agarrando e falando, glória a Deus. Não. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por qualquer vento. O que é um vento? Nesse sentido aqui, é uma coisa passageira. Sabe, é uma coisa que hoje surge e amanhã desaparece. E com todo amor, como a igreja brasileira é levada por qualquer vento de doutrina? Meu Deus, mas por quê? Porque nós não valorizamos os ministérios pelo qual o Senhor estabeleceu. Não entendemos Ele, não oramos por esses ministérios e não nos aliançamos com essa parte do corpo que é tão necessária. 1 Coríntios 12, depois você pode ler na sua casa, Paulo fala que existem partes do corpo que não são tão visíveis, mas são extremamente necessárias. Se a igreja, por exemplo, não está sujeita aos ministérios ali dos apóstolos que estiveram, é como se arrancasse o coração da igreja. Se a igreja não está sujeita, por exemplo, a pastores sadios que ensinam a igreja, é como você retirar o pulmão. Você pode viver sem uma orelha, sem um dedo, sem uma outra parte do corpo, mas essas partes essenciais vão matar o corpo de Cristo. Vão colocar o corpo de Cristo, por vezes, em uma existência defeituosa, com um batimento cardíaco fora da frequência. O povo é totalmente acelerado ou é muito passivo, inerte às coisas de Deus? Você percebe o quanto isso é sério e é claro? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos. Por isso, você precisa conhecer essas coisas. Por isso, você precisa conhecer o ministério apostólico, conhecer as Escrituras. Por isso, você precisa se aprofundar nisso. Porque senão você será levado. Será levado de um lado para o outro. A fim, o texto não fala, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, até que todos alcancemos a unidade da fé. Só existe uma unidade certeira na fé debaixo da verdade. Se o ministério pastoral e de ensino induzir as pessoas ao erro, não explicar certamente quem é Jesus, não explicar certamente o que é o evangelho, não explicar o que são os dons, não explicar o que é a igreja, não há unidade na fé. Porque cada um explica uma coisa distinta. E nós não alcançaremos a maturidade da medida da plenitude de Cristo. Nós sempre teremos de alguma forma equívocos e erros nisso. E esse é um cuidado para nós. Mas por fim, e para nós terminarmos aqui, o texto fala que o grande perigo disso é ainda estarmos sujeitos à astúcia e à esperteza de homens que induzem ao erro. E como existe
astúcia e esperteza de homens que utilizam a religião e induzem as pessoas ao erro, com o fim de ganharem maiores seguidores, com o fim de serem proeminentes em nível nacional, com o fim de venderem seus cursos, seus livros e fazerem conhecida a sua existência. Astúcia de homens que se aproveitam da fé cristã, porque sabem que a fé cristã produz um sentimento de necessidade nas pessoas. Porque nós desejamos conhecer as coisas transcendentes. E esses homens que induzem ao erro por meio dessa astúcia, sabem disso. Sabem que você tem uma necessidade religiosa, porque você é um homem litúrgico, um ser que adora. E escravizar e conduzir você ao engano será parte do ministério dele. Talvez nós tenhamos muitos falsos profetas e mestres da nossa geração que agem com a astúcia para retirar o seu dinheiro, para produzir em você um falso evangelho, para criar em você uma dependência, para fazer dele quase um semideus, que você não consegue viver a sua existência sem ele, sem a realidade dele, ou da denominação dele, ou daquilo que ele produz. E isso é perigoso demais. Mas nós somos levados a isso por quê? Porque a gente às vezes não conhece qual é o exercício sadio do ministério. O que nós deveríamos seguir diante disso. Devíamos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você é uma parte atuante no corpo de Cristo. Se você, por exemplo, não conhece ou entende o significado do que é ser pastor, do que é ser isto, do que é um evangelista, que são os ministérios que conduzem a igreja, você vai cooperar para um corpo de Cristo defeituoso. Se você não segue a verdade em amor, você vai cooperar para que nós não cresçamos em Cristo. Você entende? Isso é parte atuante dele, todo o corpo ajustado, bem estabelecido. Exemplos e aplicações para a gente encerrar para você. Você deveria orar pela sua igreja local, para que esses ministérios fossem bem evidentes na sua igreja local. Você, como membro do corpo de Cristo, é responsável em reconhecer pessoas que têm chamado e vocação para esses ministérios e auxiliá-los, e ajudá-los, e cooperar com essas pessoas. Você tem essas responsabilidades. Nós não somos pessoas para ser levado de qualquer forma. Nós somos um corpo. E quando esse corpo está bem ajustado, nós olhamos para ele e ele transparece Jesus Cristo. Ele testemunha da glória de Deus. E as pessoas exaltam o Senhor morto e ressuscitado como um único e precioso Deus. Não é a nós que transparece, é o Cristo. Na medida em que nós entendemos essa realidade e nós honramos isso, Cristo é conhecido no nosso meio. Cristo é conhecido. Mas, se nós formos disfuncionais, se nós não seguimos a verdade, se nós formos um corpo totalmente desajustado, as pessoas não vão ver Jesus. Elas vão ver um corpo estranho andando. E elas não vão conseguir olhar para isso e dizer: Jesus é maravilhoso. Mas se nós seguimos a verdade em amor, e cada um de nós cumprir a sua função, e entendermos isso, Deus é glorificado no nosso meio. E eu não sei se esse é o teu desejo, mas esse é o meu. Feche teus olhos no seu lugar, deixa eu orar por você. Santo e grande Deus poderoso, como nós somos gratos por ter sido salvos pelo Senhor,
sermos inseridos como parte do teu corpo. Ó Deus, nós estávamos separados, estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida em Cristo e nos inseriu na sua própria família. O Senhor distribuiu sobre nós dons e dádivas que nós nem imaginávamos que poderíamos ter. Nos ajuda, Senhor, a usarmos isso com responsabilidade, diligência, com a finalidade de que o Senhor seja conhecido, com a finalidade, Senhor, de capacitar irmãos e irmãs ao nosso lado, para que eles possam crescer na fé, amar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a exaltarmos a majestade do Senhor, a transparecermos por meio das nossas reuniões, do nosso culto, do nosso discipulado, da nossa vida em comunidade, o grande e precioso Deus que nós servimos. Senhor, eu peço pela nossa comunidade, levanta pessoas na nossa comunidade, para que possam verdadeiramente ser profetas do Senhor, não que inventem, não que tragam novas revelações, não que criem coisas equivocadas, mas que saibam falar da tua palavra com amor, com prudência, com responsabilidade, desvendando o Senhor, as maravilhas do Senhor, iluminando o povo de Deus com sabedoria. Levanta, Senhor, no nosso meio evangelistas, pessoas que transbordam com o anseio de falar do teu amor e da tua bondade em todo o tempo. Pessoas, Senhor, dotadas de capacidade para evangelizarem, para conduzirem essas pessoas até a cruz de Cristo. Capacita, Senhor, os nossos pastores da nossa comunidade, para que saibam lidar com a verdadeira responsabilidade outorgada sobre eles pelo próprio Deus, que possam conduzir o povo santo em reverência, adoração, que possam guardar e cultivar a alma das ovelhas do Senhor, conduzindo-as a serem alimentados de forma santa, justa. Ajuda-os a serem bons mestres. E ao mesmo tempo levanta mais pessoas da nossa comunidade capacitadas a isso, para que haja edificação dos santos, para que não sejamos mais como crianças, para que possamos ter atenção quanto aos falsos mestres e que possamos zelar e exaltar o teu nome por toda a nossa existência. Esse é o nosso pedido, no nome santo de Jesus. Amém e amém.